Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim responder com vocês a book tag chatíssimo. E basicamente essa book tag foi feita pra mim porque a minha alma é idosa e eu gosto de reclamar das coisas, então estamos aqui pra reclamar de livro hoje. Mas vocês podem ficar tranquilos, gente, que tudo bem, tá? Eu falo de reclamar assim, mas é uma brincadeira, tá? Todo mundo tem opiniões diferentes e tudo bem quanto a isso, fiquem tranquilos. Levem num tom de brincadeira, tá? O que pode funcionar pra mim pode não funcionar pra outra pessoa e vice-versa. Mas enfim, antes da gente começar a responder essa book tag, por favor, à medida que for falando nas perguntas, responda aqui nos comentários, comentem, né, sobre os livros que eu estiver citando. Vamos bater um papo mesmo, tá bom? E lembrando, por favor, deixem um like, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E lembrando que vão ter links de compra aqui embaixo no box de descrição. E você comprando os livros por esse link ou qualquer outra coisa no site da Amazon, você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. Mas enfim, vamos para as perguntinhas. E a primeira pergunta é: um livro que você não chegou nem na metade? Eu não sou tanto de abandonar livros, mas um que logo nas primeiras páginas, assim, eu acho que eu não devo ter chego nem em 15% ou 20%. E eu já vi que não ia funcionar pra mim, foi o Crave a Marca, porque primeiro que eu não gostei da escrita da autora. Segundo, que nas primeiras páginas eu olhei para aquilo e eu pensei, vai acontecer isso e aquilo, porque a história é extremamente previsível. E assim, gente, eu abandonei porque eu não tava conseguindo realmente ler, não tava fluindo pra mim. E assim, depois, né, só porque eu queria saber o que rolava, eu fui caçar os spoilers. E quando eu fui conversar com as pessoas, pedindo spoilers pra elas, elas me contaram exatamente o que eu tinha previsto na história. Então eu virei e falei assim, gente, realmente esse livro não ia funcionar pra mim. E eu dei mole, né, porque eu comecei essa leitura sem saber que era a mesma autora de Divergente. E eu já não tinha curtido, assim, a vibe de Divergente, escrita dela, as histórias e tal. Então, assim, eu nem sei por que eu fui pegar esse livro. Número 2, livro com o personagem mais chato do mundo. E assim, gente, eu acho que pra quem tá acompanhando os vídeos, né, as lives aqui no canal e em outros canais, assim, por causa de projetos de leitura coletiva, sabe, assim, que não tem como eu colocar outra pessoa, assim, nessa resposta sem ser o Mali da trilogia Sombriossos. Sério, gente, eu não vou me repetir aqui, né, porque quem acompanha as lives já nem deve aguentar. Também tem vídeo aqui no canal falando sobre a trilogia e também tem um vídeo falando sobre a série. Vou deixar o link aqui nos cards. E não importa onde esse menino esteja, ele me é uma dor de cabeça. Não importa se é livro ou série. Mas assim, ele é insuportável nos livros, porque ele realmente é um cara possessivo, chato, dependente emocionalmente, sabe? Ele fica exigindo muita atenção da Alina. E eu não gosto de pessoas assim. E na série, porque ele tem o poder do protagonismo e do favoritismo. Mas de qualquer forma, eu vou deixar os vídeos com essas minhas reclamações e elogios à série e o livro, né, também, aqui nos cards para vocês conferirem. Número 3, série ou duologia que você leu à força. Quando eu era mais nova, além de eu não abandonar livros, eu não abandonava séries. Então, assim, eu me torturava real lendo até o final. E tem uma trilogia que eu realmente detestei e foi assim, eu não gostei tanto do primeiro, mas ainda dava pra ir. Aí do segundo em diante o negócio foi só decaindo, que foi a trilogia de Magia ou Loucura. Basicamente aqui nós temos um mundo onde algumas pessoas nascem com magia, sabe? Só que funciona da seguinte forma, ou você usa a magia e você vai detonando o seu tempo de vida, né? Quanto mais você usa, mais cedo você morre, ou você não usa e acaba enlouquecendo. Beleza. E nós vamos ter a protagonista que ela tá indo morar com a avó dela, que ela sempre escutou ser uma pessoa horrível, né, que era uma bruxa e tudo mais, porque a mãe dela tá sendo internada, né, porque a mãe dela tá perdendo a sanidade, porque ela não usou a magia que tinha e ela tentava ensinar a filha a fazer o mesmo. Eu achei essa premissa na época muito interessante, mas o livro foi só decaindo. Ele tinha diálogos completamente vazios, do tipo, você passava páginas, eles estavam no mesmo diálogo e eram diálogos que não acrescentavam em nada. Não tinha absolutamente nada que me prendesse a essa série, sabe? Eu não tava curtindo a história, não tava curtindo a escrita, não tava curtindo nada. A única coisa que me prendeu era porque na época eu realmente não abandonava histórias. E assim, gente, foi só decaindo e o final dele... Nossa, não faz o mínimo sentido. Eu detestei essa trilogia.
Número 4, um livro que deveria ser proibido de tão sem graça. Eu acho meio pesado você proibir o livro, né? Eu acho que sempre vai ter alguém que vai gostar dele. Mas enfim, vocês sabem que eu gosto muito da série de livros e a série de TV Goosebumps. Mas tem algumas histórias assim que realmente não me agradaram, sabe? E uma que eu lembro que eu assisti o episódio e li o livro e eu não gostei foi o Ataque ao Mutante. Basicamente a gente tem um garotinho que ele lê muitas histórias em quadrinhos e um dia ele acaba encontrando um local que é como se fosse o esconderijo secreto de um dos vilões das histórias em quadrinho. E esse prédio, né, esse local acaba aparecendo e aparecendo a hora que quer, sabe? Tem uma magia ali envolvida. Só que assim, eu li a história e tudo mais, beleza, é divertidozinho pra criança e tudo mais. Só que pra mim, mesmo eu sendo criança na época, eu não curti tanto. Eu achei bem sem graça e principalmente se você for comparar com outras histórias do mesmo autor e da mesma série. Número 5, livro que todo mundo ama, mas você tacaria fogo. Eu acho meio pesado tacar fogo. Eu não tacaria fogo. Eu doaria o livro, venderia, trocaria ou alguma coisa assim, porque eu não ia querer ele na minha estante. Inclusive foi o que eu fiz com Nárnia. Sério, todo mundo ama Nárnia, só que, assim, eu venho de uma família religiosa, apesar de eu não ser. E Nárnia pra mim foi a Bíblia disfarçada numa história infantil de fantasia. E isso não me agradou nem um pouco. Eu até curto os filmes, eu acho que deu um visual bem bacana pros filmes, mas assim, o livro realmente não funcionou pra mim. Número 6, protagonista legal, mas a história nem tanto. Vai parecer um pouquinho pesado eu colocar aqui, porque eu amo esse personagem, mas assim, gente, eu não curti tanto o livro As Crônicas de Bane, sabe? Não é que eu achei ruim, mas eu achei mediano, parece que não tava à altura do personagem. Porque eu gostei muito do Bane quando ele apareceu lá em Cidade dos Ossos e também lá em As Peças Infernais, sabe? Ele é um personagem que chama muita atenção, que quando ele entra em cena, ele se destaca, mesmo ele não sendo protagonista dessas outras histórias. Então, quando eu fui pegar o livro dele, eu achei que ia ser um livro incrível, que se tornaria, assim, favorito, sabe? E não foi. É um livro de contos e eu gostei de poucos contos, sabe? Tipo, e nos outros eu achei bem mediano, no sentido de que eu imaginava bem mais por ele ser quem ele é. Número 7, uma história onde o filme é melhor do que o livro. Há muito tempo atrás eu comecei a ler o livro Asiáticos Podres de Ricos. E assim, gente, realmente não fluiu pra mim, tá? E nem foi por causa da premissa ou alguma coisa assim. Foi mais por causa da escrita e escolha de coisas que o autor queria descrever. Porque assim, nós vamos ter uma moça que ela vai conhecer a família do namorado dela, que é podre de rica, né? E eles são asiáticos, como o próprio título já diz. Só que assim, a família não gosta dela, vai rejeitar a moça e tem toda aquela coisa, né? É bem clichê, um romance clichê. Mas assim, não foi isso que me incomodou, foi porque o autor descrevia bolsa, ambientes, roupas, joias de uma maneira exagerada, no sentido que às vezes demorava muito na página e eu ficava assim, tudo bem, meu querido, eu já entendi que todos eles são podres de rico. Você não precisa descrever cada joia detalhadamente. Aí nisso eu acabei abandonando esse livro e eu fui ver o filme, né? Porque na época tinha estreado, eu acho que ele tava no catálogo da HBO, se eu não me engano. E eu achei o filme bem divertido, sabe? Eu achei que eles deram um tom bem cômico, sabe? A montagem de cena ficou bacana. Ele tem um visual muito bonito, colorido. Tem uma trilha sonora que realmente atrai. E o bom é que ele funciona como filme único, sabe? Ele tem início, meio e fim. Eu não posso falar sobre o livro, né? Se isso realmente acontece. Mas eu sei que esse livro faz parte de uma série. Então, assim, eu não sei se no livro o casal fica junto no final, mas no filme sim. E isso não é spoiler, né? Porque a gente vai ler romance esperando que o casal fique junto. Número 8, um livro cuja leitura demorou mais do que o esperado, porque ele era meio chato. E assim, gente, eu tenho muita dor no coração de mostrar esse livro pra vocês, né? Que é um dos poucos que eu tenho pra assistir, porque vocês podem perceber que os livros que eu não gosto eu mando embora. Mas assim, esse aqui eu não tive coragem de me desfazer ainda, que é A Menina Submersa. Eu acho essa edição maravilhosa. Eu não tenho coragem de me desfazer dela. E, assim, não é que esse livro seja ruim. Só que ele tem uns fluxos de pensamento da personagem aqui. E também ela é uma personagem esquizofrênica que diz que vai contar uma história pra gente. E ela se perde em vários momentos, sabe? Nos delírios dela. E eu acho que foi até muito bem feito a forma que a autora fez isso aqui.
Mas eu não gostei da experiência de estar dentro da cabeça de uma personagem esquizofrênica. Ela se perdia, ela se negava a tomar medicação, então isso tudo ia me irritando, eu não tava curtindo tanto. E eu acho que eu demorei uns 2 meses pra terminar esse livro, e assim, gente, ele é relativamente pequeno, né? Isso aqui é o tipo de livro, em termos de quantidade, que eu leria em 3, 4 dias, sabe, no máximo. E isso aqui rendeu 2 meses, e quando eu concluí, eu só tava tipo assim, ai, nossa, graças a Deus acabou, sabe? E eu não gostei tanto dele assim, tá? Eu realmente não curti. Eu acho que a autora fez muito bem essa questão de como é estar na cabeça de uma esquizofrênica, mas eu não gostei desse tipo de experiência. Número 9, um livro que destruiu as suas expectativas. Inclusive, foi o livro que me ensinou a não criar expectativas, né? Que foi, no caso, O Iluminado. Como vocês podem ver, eu não tô perdoando ninguém nessa tag aqui, gente, porque até o autor favorito tá entrando pra roda. Só que assim, é uma história onde tem um hotel mal assombrado e vai o cara lá trabalhar como zelador, levando a família dele no período de inverno, eles ficam isolados, é a história que todo mundo já conhece. Mas assim, gente, eu não me senti cativada em momento nenhum pelos personagens, até pelo Danny, que é a criancinha da história, e eu normalmente gosto das crianças que o King descreve. Eu não gostei dele aqui, tá? Eu achei a criança muito, sei lá, eu não gostei dela. Os pais do menino também não me cativaram, eu não me importava muito com eles. Eu gostei bastante do final desse livro, mas eu acho que não compensou. Até porque muita gente falava que esse livro era mega assustador, que dormiu de luz acesa, que ficou super impressionado e tudo mais. Então eu fui com essa expectativa. Eu queria sentir o medo, eu queria sentir esse terror e não rolou, sabe? Simplesmente não rolou. Eu achei leve, eu achei de boa, sabe? A questão sobrenatural aqui. Isso não me assustou em nada. Eu senti sono por diversas vezes e eu virei e falei assim, gente, na boa. Eu já morei em casa mal assombrada, esses fantasmas aqui estão muito fracos, ninguém tá trabalhando direito. Então, assim, não gostei, tá? Não gostei. Um dia, talvez, quem sabe, eu tente reler esse livro, já estando preparada pro que vai acontecer, pra eu poder analisar realmente. Mas, assim, não dá medo. Foi um livro, assim, que eu não senti medo nenhum. E foi por isso que a minha expectativa foi quebrada. Inclusive, depois desse livro, eu tento criar zero expectativas com as coisas pra não acontecer a mesma coisa que rolou com isso aqui. Número 10, um livro que você se arrependeu de ter lido. E, gente, eu vou ficar devendo essa daqui pra vocês porque eu não me arrependo de ler os livros que eu leio, sabe? Eu acho que vale a experiência. Se considerar falha a experiência... Eu considero experiência. Independente de se eu vou gostar ou não daquela história. Começou muito bem, mas o final foi uma catástrofe. E assim, gente, eu não vou nem colocar assim um livro aqui, eu vou colocar meio que uma série. Quando eu era adolescente, eu gostava muito da série The Vampire Diaries e eu comecei a ler os livros por conta disso. A série principal, ela foi ruim desde o início pra mim, a verdade é essa. Mas o Diário de Stefan começou bem, sabe? Eu curti bastante o primeiro livro. Na época eu gostei muito dele, até porque ele era muito vinculado ao que acontecia na série. Mas os livros seguintes, os negócios foram ficando meio esquisitos, foram ficando meio estranhos e não fazendo sentido. Eu lembro que eu li até o terceiro, mas a série continuou e eu acabei abandonando os livros e ficando só com a série de TV mesmo. Mas sério, gente, todo o universo, assim, relacionado a The Vampire Diaries, eu recomendo que vocês vejam as séries de TV. Os livros, assim, realmente... é um negócio que eu nem sei explicar, porque não faz sentido aquele negócio ali. Número 12, um livro que você sente vergonha de ter lido. Como eu falei antes, eu não tenho vergonha ou arrependimento de ler um certo livro, né? Mas esse aqui eu sinto vergonha porque eu me senti enganada e eu deveria ter percebido o golpe. Porque quando a Gisele foi me emprestar o livro Marcada, ela tava muito feliz, sabe? E era uma vibe assim de vampiro, e eu virei assim, gente, por que ela tá tão feliz? Eu deveria ter me questionado isso, e eu não questionei. E eu odiei o livro, de verdade. Não tem como aquilo ali. Porque a autora, basicamente, ela não sabia se ela queria escrever uma história de vampiros ou uma história de bruxas. E ela misturou tudo e ficou muito ruim. Sério, faz zero sentido. E a forma também que as pessoas se transformavam em vampiro era mega bizarra, né? Do tipo, você do nada... E isso aqui não é nem spoiler, né? Porque... a personagem principal acontece isso logo no início do primeiro livro, é uma série de, sei lá, 15 livros, que brotam uma marca no meio da testa dela e ela vira vampira. E mandam ela estudar num colégio interno pra vampiro. Eu virei, que tá acontecendo aqui? Entendeu? Então, assim,
Faz zero sentido aquilo ali. Então, assim, eu sinto a vergonha não de ter lido, mas de ter caído no golpe. A verdade é essa. Porque eu deveria ter percebido que isso ia ser uma bomba. Além dele não ter sentido, tem umas tretinhas adolescentes de brigar pelo boyzinho ali da escola. E eu, tipo, gente, sem paciência pra isso. Sem paciência na adolescência. Imagina hoje em dia. Mas enfim, gente, essa era a book tag de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e não fiquem chateados de eu ter reclamado de alguns livros aí. Tudo bem a gente gostar de coisas diferentes, mas me contem aqui embaixo um livro assim que você detestou e todo mundo ama esse livro, tá? Vamos conversar sobre isso. E tá tudo bem, fiquem à vontade pra poder comentar, tá? Tá tranquilo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, não se esqueçam de deixar um like nem de se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. Lembrando que todas as minhas redes sociais e links de compra vão estar aqui embaixo no box de descrição. Eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!